Essa palavra, né, o que a gente vai conversar hoje, foi um dos momentos marcantes assim na minha vida, de uma grande virada em relação às coisas de Deus, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês porque eu espero que tenha o mesmo poder e o mesmo impacto na vida de cada um, tá? Então a gente vai falar sobre oração, para a gente orar sem desanimar. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã, estamos pedindo agora a Tua graça para esse momento da palavra, para que sejamos impactados pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela verdade que liberta. O Senhor disse que se tivéssemos o coração disposto e os ouvidos abertos, o Senhor viria e nos curaria e nos salvaria. E eu peço que isso aconteça nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente e o nosso coração sejam destravados, que a nossa mente e o nosso coração sejam moldados pela Tua palavra, pela Tua verdade e pelo Teu amor, destruindo toda a altivez, destruindo toda arrogância, destruindo toda a mentira, toda a distração, todo o poder que o diabo tem para nos amarrar, nos atrasar e nos distrair, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Lucas no capítulo 18, Jesus estava contando uma parábola, né? O que é uma parábola? É uma história inventada, ela não aconteceu, mas ela é usada como exemplo para ilustrar valores, princípios. É o que a gente faz com as crianças, né? Quando a gente conta uma historinha para as crianças, e essa história ela tem uma moral, ela tem um significado, ela tem um ensinamento. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava com seus discípulos e ele estava ensinando a respeito do reino de Deus e das coisas de Deus, e ele começa a usar uma figura, ele monta uma história que era muito conhecida, era muito fácil de identificar para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam naquele contexto. Ele falou que tinha uma viúva e essa mulher, ela estava tendo um problema com um adversário, com uma situação, e o juiz daquela cidade era um cara que nem temia Deus e nem se importava com as pessoas. E essa viúva ia lá todo dia importunar o cara. Faz justiça, julga minha causa, olha o que ele está fazendo comigo, faz isso para mim, por favor, olha lá. E esse juiz um dia ele ficou de saco cheio. Ele falou assim: eu não ligo para Deus, eu não ligo para as pessoas, eu não me importo com essa mulher, mas ela não para de me encher o saco. Então, para ela parar de me encher o saco, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus ele usa essa história como um exemplo da persistência e da insistência na oração. Aonde que muitas vezes a gente erra na interpretação desse texto? A gente erra na interpretação desse texto fazendo com que Deus assuma o lugar do juiz injusto. De um juiz que você precisa ficar implorando, e que ele não quer fazer, ele não quer te abençoar, ele não quer julgar a sua causa, ele não quer resolver o seu problema, mas se a gente insistir, um dia Deus ele enche o saco e ele fala: tá bom, então eu vou abençoar você, então tá bom, eu vou ouvir a sua oração. Mas Jesus, essa história é uma história de contraste. O que é contraste? Ele mostra uma situação e mostrando que Deus é o oposto disso. Então a gente vê no último versículo
né? Fala assim, ó, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E Ele continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Deus fará justiça depressa. Deus vai escutar a oração de vocês depressa. Mas se aquela mulher, qual que é a moral dessa história, o ponto central dessa história? Se aquela mulher insistiu com um juiz que não queria escutar, quanto mais a gente deve falar com Deus que quer nos escutar. Entendem a diferença ou não? Essa diferença precisa ficar clara. Se aquela mulher enchia o saco de um juiz que não se importava com ela, quanto mais a gente deve persistir, confiar e insistir, porque Deus, Ele quer nos escutar, Ele quer nos abençoar. Depois eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas existem algumas coisas a respeito da oração que nós precisamos entender, né? E uma das coisas que está atribuída à oração é o tempo. A gente precisa entender uma coisa, o mundo, ele girava mais ou menos igual até 1700, 1800 e pouco. Depois ele começou a ser transformado. E nos últimos, a gente que está vivo hoje, especialmente os mais velhos, né, viveram numa época em que a eletricidade quase que não existia. E aí depois chegou o rádio, depois chegou a televisão, depois chegou a internet, depois chegou o celular com internet, e agora a gente está na inteligência artificial. Ou seja, num espaço aí de 60, 70 anos, o mundo mudou absurdamente. Absurdamente. Então a gente perde um pouco da referência da questão de tempo. Porque pra gente as coisas são assim, né? Eu não lembro que eu estava vendo essa semana, que eu falei assim, rapaz, tava vendo um negócio do McDonald's. Aí fala assim, cara, como que o pessoal atrás conseguia viver? Porque o cara tinha que fazer o registro, aí ele mandava para um cartório, aí o cartório mandava por FedEx, né, por Sedex, e era rapidinho, demorava 5 dias para chegar no outro lugar, né? E aí o cara tinha que responder, e aí você vê assim, você fala, rapaz, como que o mundo funcionava, né? Em 1950 que começou lá o McDonald's e a estrutura deles. E aí eu falei, rapaz, como que às vezes o nosso celular dá aquela travadinha, você fala, tá na hora de trocar, que tá uma carroça isso aqui, né? Porque a gente perdeu essa questão do tempo, mas a oração, ela está intimamente ligada à questão do tempo. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando também de resistência espiritual. Existe um inimigo, existe um diabo, existem os demônios que não querem que a sua oração seja respondida. Eles lutam contra Deus. E o exemplo mais claro disso está lá em Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, eu vim com a resposta. Quando que Deus respondeu Daniel? No primeiro dia. Mas no caminho da resposta, existiu uma potestade, um principado que lutou com ele, com Gabriel. Vocês lembram dessa história ou não? Lutou com Gabriel, aí precisou vir o Miguel, que eu acho que deve ser mais fortão, né? Tipo, o Gabriel, cara bom, mas é faixa roxa. Aí precisou vir o Miguelzão, faixa preta, para bater no demônio da Pérsia para que pudesse chegar a resposta a Daniel. Então Daniel jejuou e orou, não porque Deus não respondeu, mas porque há uma resistência espiritual para que a resposta de Deus não chegue. E aí Jesus está falando, insistam, persistam, continuem, porque Deus vai responder depressa, mas tem algumas barreiras que nós precisamos enfrentar e nós vamos suportar. Certo ou não? Estamos caminhando aí. Então tá jóia. Vamos ver o que acontece, o que junta nessa história que tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com o nosso cotidiano. Nessa história, nós temos 3 principais pontos, né? Primeiro, a incapacidade. Era uma mulher, era uma viúva, era pobre, tinha uma situação que ela era incapaz de resolver. Nós temos o adversário. O que é o adversário? O problema, a situação, aquela coisa que vem para atrapalhar, para derrubar, para amarrar, para prejudicar, seja o que for. E temos o juiz injusto, né? Nós brasileiros, essa mulher não sabe a bênção que era ter só um juiz injusto, né? Nós temos opções de juízes injustos, pessoas que
deveriam ter o poder de decidir, de fazer justiça e de resolver, mas não fazem, mas não resolvem, mas não se propõem a mudar a situação. Então nós temos isso nessa história. E aí, vamos começar a falar da viúva. É muito importante que a gente entenda uma coisa. A viúva, o órfão e o estrangeiro, eles ocupavam a mesma categoria naquele tempo, que era a categoria dos desamparados. Por quê? Porque na vida dessas pessoas faltava a presença do homem, especialmente da viúva e do órfão, né? O estrangeiro, ele não tinha direitos porque ele era estrangeiro, mas especialmente falando da viúva e do órfão. E aqui eu quero fazer um parênteses importante. Existe um ataque muito grande hoje contra o ser homem, contra a masculinidade, contra a importância do homem. E nós, como igreja, não podemos cair nessa ladainha e nessa conversa. Porque hoje, cada vez mais, os homens estão fracos, estão inseguros, estão achando que são incapazes, as mulheres estão cada vez mais fortes, mais dominantes, há uma luta muito forte, isso, e não estou falando de luta de gênero. As mulheres têm que ser respeitadas, elas precisam ser cuidadas, elas vão ser amparadas, mas o papel de desfigurar o homem é diabólico, é diabólico. Eu acredito que Deus instituiu diferença entre homem e mulher. Não é questão de importância, é questão de diferença. É muito fácil, você pega a grande maioria de homens e pega uma grande maioria de mulheres e coloca os dois para lutar no mano a mano. Quem que é mais forte? O homem. Quem tem mais debilidade física, mais condições físicas que requerem cuidado? A mulher. É nítido isso. É óbvio isso. Agora, quem tem mais habilidade para lidar com sentimentos, para promover paz, para promover alegria? A mulher. Quem tem mais habilidade para cuidar dos filhos, para trazer harmonia do lar, para fazer multitarefas e fazer tudo bem? O homem ou a mulher? A mulher. Então o que Deus quer? Que some o homem com a mulher. Não é uma disputa, não é uma briga. Vou fazer uma auxiliadora que seja idônea e vocês dois juntos vão cuidar do jardim, vão ter filhos, vão cuidar da terra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu vejo também algumas igrejas, né, que querem enfraquecer o homem, que querem fazer o homem virar entendeu? Outra coisa. Então é muito importante que nós comecemos a lembrar, né, de um profeta que ele foi tripudiado no seu tempo. Todos nós escarnecemos dele. Todos nós rimos dele, mas hoje o que ele profetizava precisa ser dito de maneira clara. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco. Entendeu? Quem diria que Falcão seria um profeta para os nossos tempos? Algumas coisas precisam ser ditas. Cada um tem seu papel e cada um tem seu lugar. Então a gente precisa entender isso, a condição aqui dessa mulher. Por que ela era uma mulher desamparada? Porque não tinha um homem para prover e para cuidar e para proteger. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente, socialmente, por que muitas mulheres e crianças sofrem? Porque não existe um homem para proteger, para cuidar. E aí as mulheres precisam se proteger, elas precisam se cuidar, elas precisam fazer coisas que elas não deveriam fazer. Entendeu? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você, como homem, você tem o dever de proteger, de servir e de cuidar, começando pela sua casa, sua mulher e seus filhos, e se estendendo por aqueles que precisam de abrigo e proteção. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Quem fez mais mal no mundo? O homem ou a mulher? O homem. O homem. Disparado é o homem. Tá bom? É o homem. Quem que são, no mundo inteiro, na história inteira, quem que governou 99% das nações, dos impérios e do reino? Homem ou mulher?
Quem que fez guerra e estuprou, e matou, e sequestrou, e fez escravo? O homem ou a mulher? O homem. O homem. Então a figura do homem, ela precisa ser levada para Cristo. É um homem regenerado, não é um homem efeminado. É um homem forte que serve a Deus. Não é um homem desconstruído. É um homem salvo, remido pelo sangue de Jesus, que tem coragem de fazer o bem e de levar o bem e levar a justiça. Fechando esse parênteses aqui, mas deu para entender ou não? Isso é importante, que senão a nossa mente, a mente dos nossos filhos vão ser contaminadas. Tenho escutado cristãos falando assim, mas é que o meu filho, né, assim, eu não posso interferir na criação dele. Como não? Como não? Não, mas é que não é assim, tem que deixar ele livre. Como livre? Você tem a obrigação de ensinar seu filho a ser homem. Você tem a obrigação de dar o exemplo. Você tem a obrigação de fazer crescer uma casca nele. É a sua obrigação, como homem. Ensinar ele a proteger, a servir, a ser homem, a não ser bunda mole, todas essas coisas, tá bom? Agora uma coisa interessante, especialmente a respeito da viúva. E eu, inclusive, aprendi isso preparando essa palavra, que eu não sabia. Lembra quando está tendo uma reunião de distribuição em Atos, que aí eles estão socorrendo as viúvas, os órfãos? Lembra que o pessoal dava dinheiro para os apóstolos e tal? Vocês lembram que mais para frente, quando Paulo vai organizar algumas coisas, eles falam assim, atendam as viúvas que são verdadeiramente viúvas? Vocês lembram disso? Se não me engano, está em Coríntios. Ele fala assim, a igreja deve socorrer as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, não é para sair distribuindo ajuda para todo mundo. E eu sempre pensei, o que é uma viúva que não é viúva? Porque basicamente quem que é viúva? Quem perdeu o marido. Perdeu o marido é viúva, só que não é. Né? Aliás, mas essa palavra aqui que está no original, que é almaná, é uma mulher que já foi casada. Então sim, ela perdeu o marido, só que hoje ela não tem nenhum meio de sustento. Então tem um grande porém nisso daqui. Não é uma mulher que é viúva, mas o filho sustenta, mas o genro sustenta, o cunhado sustenta, ela tem uma família que o pai está sustentando e ela é viúva porque perdeu o marido. Não, ela é uma viúva que perdeu o marido e com isso perdeu totalmente o seu amparo e a sua proteção financeira e social. Essa mulher é vulnerável. Essa mulher precisa de ajuda. Agora, uma viúva que tem amparo da família, que tem cuidado da família, que tem um filho que a protege, então ela não entra nessa condição da viúva almaná de verdade. Então tem essa distinção, que essa mulher que estava nessa história, ela era uma mulher que tinha perdido o marido e não tinha mais ninguém que era por ela. Então ela era sozinha, ela era pobre, ela era desprovida de recursos e de força para cuidar dela. E essa mulher que estava orando e clamando, estava clamando para o juiz. Vamos lá. Quem que é esse juiz ímpio? Né? Ele tem o poder de resolver a situação. Ele tem o dever de trazer a justiça. Mas tem uma condição especial nele. Ele não se importa com as pessoas e também não teme a Deus. Eu achei interessante essa colocação de Jesus. Porque aqui nós entendemos que nós devemos promover o bem porque nós nos importamos com as pessoas. Essa seria a nossa obrigação moral. Eu faço o bem porque eu tenho a obrigação de fazer o bem porque é uma pessoa que está sofrendo. Mas muitas vezes a gente vai ser impedido ou a gente não vai querer fazer o bem porque a gente não gosta daquela pessoa. Porque a gente não está muito igual a pessoa, porque a gente está com preguiça. Tem alguns limitadores, porque nós não somos um poço de bondade infinita, né? A gente precisa reconhecer isso. Meu Deus, eu sou tão bom que o bem flui de mim. Quando eu vi, eu já fiz o bem. Não é assim. Aí tem outro limitador. Muitas vezes nós vamos fazer o que é certo porque a gente teme a Deus. Por isso que a gente não pode tirar o temor de Deus da nossa vida.
Porque muitas vezes, irmãos, você vai ter vontade de fazer o bem, você vai ter vontade de ajudar, você vai ter vontade de ser honesto, você vai ter vontade de ser justo, você vai ter vontade de doar. Muitas vezes você vai ser impelido por uma bondade no seu coração. Muitas outras vezes você só vai fazer o certo porque você teme a Deus. Ponto. É isso. Muitas vezes você só não vai revidar, você só não vai enfiar a mão na cara do cara, você não vai se aproveitar de uma situação, seja financeira, seja de negócio, seja de mulher, seja do que for. Não é porque você quer, não é porque você é puro, não é porque senão você vai ser preso. A única coisa que vai te limitar é porque tem um Deus no céu e você teme a esse Deus e você fala, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Ponto. Esse juiz, ele não tinha nenhuma dessas duas condições. Eu lembro que uma vez, um amigo meu a gente era, na época que éramos jovens ainda, e ele tinha casado recentemente, né? Faz uns 20 anos, né? E ele começou a crescer na empresa dele, e aí teve uma conferência. Sabe quando junta, tipo, do Brasil inteiro, vai ficar o final de semana no resort tal, lá em Salvador, lá não sei o que, ele já estava nesse cargo que ganhava isso daí. E aí ele falou que era tão grande o evento que foi a Ivete Sangalo cantar, era top assim a empresa que ele trabalhava, né, uma multinacional. E aí ele falou, não, ninguém ali me conhecia. Ninguém ali me conhecia. E aí de repente sentou uma mulher do meu lado, e ela começou a conversar e tal, e ela me deu o número do quarto dela. Ele falou assim, ninguém ia saber, ninguém ia sonhar, minha mulher nunca ia sonhar com isso. Não quer dizer que eu não amo a minha mulher, porque eu ia voltar para casa e ia continuar amando. Não quer dizer que eu não queria. A única coisa que me fez levantar e ir para o meu quarto e terminar a noite dormindo foi porque eu temia a Deus. Só por isso. Quando ele falou isso, nesse dia, né, faz muito tempo, caiu a minha ficha. Por que a gente não pode confiar nos nossos sentimentos e na nossa determinação? Porque muitas vezes ela vai falhar. Ou por causa do medo, ou por causa do prazer, ou por causa de alguma situação que vai nos beneficiar. E aí a gente vai ser inclinado a fazer o mal, porque a situação nos impeliu, mesmo que entre aspas a gente não queira. Quando a gente teme a Deus, a gente não faz porque a gente teme a Deus. Deu para entender isso, não? É importante que a gente entenda isso. Esse juiz, ele não tinha nenhuma dessas duas coisas. Por que ele não tinha uma trava para o mal? Porque ele não ligava para Deus. Deus não existia, Deus era uma figura retórica, Deus é coisa de bobo, de gente pobre. As coisas que acontecem hoje no nosso país, vocês acham que aqueles ministros temem a Deus? Porque se temessem a Deus, eles não fariam o que eles fazem. Eles não fariam o que eles fazem. É impensável para um cara que teme a Deus você prejudicar milhões de pessoas só para você ser rico. É impensável um negócio desse. Mas os nossos políticos, os nossos pastores, os nossos profetas, os bispos do Brasil que mandam no Brasil, eles não ligam para Deus. Eles não se importam com Deus, eles falam de Deus, eles têm grandes igrejas, eles têm grandes catedrais, mas eles não se importam com Deus, porque nós não vemos nas suas atitudes o desejo, o objetivo, uma praticidade de fazer o bem. E essa é a condenação desse juiz ímpio. Ele não faz o bem nem porque ele quer e nem porque ele teme a Deus. Então, eu quero que você veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 5 ao 7. Aqui é um pequeno resumo, tá? Senão vai ficar muito grande. Vou fazer um outro parênteses aqui. Existe constantemente, isso sempre existiu, um ataque ao cristianismo, um ataque à Bíblia, porque as pessoas pegam trechos da Bíblia que são difíceis mesmo de digerir, de entender.
Elas pegam pedaços da Bíblia que são contra o que estão contra aquilo que acontece no nosso tempo, e aí elas querem descredibilizar tudo o que o cristianismo prega, tudo o que o cristianismo ensina por causa dessas coisas. Então, por exemplo, há uma pregação muito comum, há um confronto muito comum de que a igreja ela é machista. Porque então a mulher não pode falar na igreja. Tá vendo como Deus proíbe a mulher de falar? Tá vendo como a igreja é feita por homens? Tá vendo como a igreja é opressora? Vamos pensar numa coisa. Existe um debate sobre isso daí, mas digamos que Deus ele queira que seja cumprido à risca. Mulher não fala na igreja. Vamos partir desse ponto. Mulher não fala na igreja. A mesma Bíblia que fala que a mulher não pode falar na igreja, fala que essa mulher tem que ser protegida, ouvida, guardada, amparada, abençoada, respeitada. Ela não pode ser violentada, ela não pode ser roubada, ela não pode ser estrupada, saiu ruim, né? Ela não pode sofrer violência física. O marido deve cuidar dela. Se o marido não cuidar, o filho deve cuidar dela. Se o filho não cuidar, a igreja deve cuidar dela. Se a igreja não cuidar, a sociedade deve cuidar dela. Se ela for tocada, se ela for humilhada, se ela sofrer qualquer coisa, a pessoa tem que ser presa, tem que reparar o erro, dependendo do que for, vai ser apedrejado. Há uma série de coisas que protegem essa mulher, como em quase nenhuma sociedade atual acontece. Mas aí pega um pedaço de verdade, pensa numa mulher que está sendo estuprada lá no Amapá, lá na ilha de Marajó. Sério mesmo que essa mulher vai manifestar porque ela quer falar na igreja? Essa mulher ela quer ser protegida, ela quer ser cuidada ou ela quer falar na igreja? Eu nem estou dizendo que não é falar, vocês estão entendendo o meu exemplo, né? Que a Bíblia ela oferece um amparo para uma mudança na sociedade. Aí a gente pega as pessoas pegam um pelinho e ficam debatendo isso daqui. Olha o que fala 2 Crônicas capítulo 19. Veja se a Bíblia fosse usada como um instrumento de justiça e como um instrumento de referência para aquilo que é bom. Quando isso aqui está acontecendo, uma reforma no povo de Israel e Josafá já estava tudo zoado, estava tudo ruim que estava acontecendo. Então Josafá ele começa uma reforma e ele fala assim para os juízes, né? Juízes, considerai o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. Ele está convosco no julgar. Agora, pois, que o temor do Senhor esteja sobre vós. Guardai-o e fazei-o, porque não há no nosso Senhor Deus iniquidade, nem acepção de pessoas e nem aceitação de suborno. Irmãos, se isso aqui fosse usado hoje no nosso Supremo, o nosso Brasil seria diferente. Olha a profundidade de transformação que Deus quer que a gente viva. Ele reuniu os juízes e falou assim, juízes é o seguinte, vocês têm que entender que para o povo vocês trazem a justiça de Deus. Então em Deus não tem iniquidade. Deus não aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoas. Em outros trechos, e fala assim, e vocês não devem ser gananciosos. Façam o bem, sejam justos. A Bíblia manda que os juízes sejam justos. A Bíblia, ela excede o campo religioso. E vamos orar e vamos cantar e vamos fazer as coisas. Não, a Bíblia é prática. Juízes, vocês devem ser justos. Então, quando Jesus dá o exemplo disso tudo que está acontecendo, aquelas pessoas, os discípulos, eles tinham um conhecimento muito maior da Bíblia que nós temos hoje. Eles sabiam que era uma ordenança da Bíblia que o juiz fizesse isso. Eles sabiam que aquele juiz, ele descaracterizava tudo que Deus tinha falado para fazer. E mesmo assim, a gente vai continuar. Você precisa entender que
provavelmente pode ser isso que acontece na sua vida também, porque nessa história tudo estava contra o que era bom, tudo estava contra o que era justo, tudo estava contra aquilo que era moralmente aceitável e tudo estava contra Deus. Jesus pegou a pior história que ele podia narrar, porque ele queria ensinar pra gente esse segredo. E o segredo é: não pare de orar. Às vezes a gente para de orar porque a situação não convém, porque a gente está desanimado, porque a luta está muito grande. Nossa, a luta está tão grande que eu parei de orar. Eu estou passando por tanto problema que, sabe quando a gente desanima? Jesus falou: não, é o contrário. Tem um adversário, tem uma mulher aqui que ela é ferrada da vida dela, ela perdeu o marido, ela não tem filho, ela não tem sustento, ela é pobre, ela não consegue se cuidar, ela não consegue se alimentar, ela não consegue se proteger. O cara que tinha que resolver o problema dela é o pior tipo que existe. Ele é egoísta, ele é ganancioso, ele não liga para as pessoas, ele não teme a Deus. Toda essa situação é terrível, toda essa situação não tem saída. É uma mulher fraca, é uma mulher vulnerável, praticamente sem direitos, praticamente sem poder de resposta, praticamente sem conseguir. A esperança dela é que um homem mau resolva o problema dela. Vocês entendem que Jesus, ele não pegou uma história top para falar assim: olha, o mar está se abrindo, creia. Olha, o maná está caindo do céu, creia. Olha, as aves estão trazendo alimentos para você, creia. Ele falou: cara, essa mulher está ferrada da vida. E ela só podia fazer uma coisa: insistir. Agora vamos mudar a situação. O Deus Todo-Poderoso é justo. O Deus Todo-Poderoso quer escutar a sua oração. O Deus Todo-Poderoso quer responder a sua oração. O Deus Todo-Poderoso quer te abençoar. O Deus Todo-Poderoso é seu Pai. Mas você não fala com Ele. Mas você não fala. Mas você trata esse Deus como se Ele fosse esse juiz injusto. Você ora um pouco, depois já resmunga e fala que não deu certo. Você ora um pouquinho e aí depois já não acontece. Aí você fala: tá vendo, Deus não me ouve. Ou você trata Deus como se Ele não quisesse te abençoar e você fica lá e você desanima. Jesus está falando isso para os discípulos dele: não parem de orar. Deus vai atender vocês depressa. Deus tem pressa para socorrer vocês. Por acaso você acha que Deus não vai responder aquelas pessoas que estão clamando para Ele por justiça de dia e de noite? Eu vou falar para vocês a verdade: Ele vai socorrer depressa. Ele vai fazer justiça porque Ele quer. Não pare de orar. Não pare de orar. Presta atenção nesse contraste. Para você, quem quiser tirar foto e guardar isso aqui eu acho que você vai ter que ler isso aqui algumas vezes para você entender, tá bom? O juiz, ele era injusto, mas Deus é justo. O juiz não se importava com as pessoas, Deus se importa com as pessoas. O juiz não se importava com Deus, Deus se importa com o seu nome. O juiz não queria atender a viúva, Deus quer atender a oração da viúva, a minha oração e a sua oração. É isso que a gente precisa entender. Há uma diferença, tem um contraste, tem algo que difere nessa história a nosso favor. Às vezes você está incapaz diante de uma situação. O que eu gostaria que você gravasse nessa manhã? Meu irmão, minha irmã, continua orando. Continua orando. Continua insistindo. Talvez a situação seja grande demais para você resolver. Talvez, como aquela viúva, sua mão não chega lá. Talvez a situação que está acontecendo na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, no nosso país, a sua mão não consegue resolver. Sabe o que você vai fazer? Vai orar. E se a resposta não vier no primeiro dia, sabe o que você vai fazer? Orar o segundo dia. Se a resposta não vier no segundo dia, sabe o que você vai fazer? Orar no terceiro dia. E se a resposta não vier no 40º dia, você vai orar no 41º dia. Você vai persistir. Você vai continuar, porque Deus está te escutando, porque Deus está mandando a resposta, porque Deus é bom. E Ele disse: eu quero escutar você, eu quero atender a sua oração. Deus é bom. Deus é bom. E para a gente terminar, Jesus termina essa história assim:
Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé? De tudo que poderia acontecer de pior, o pior é isso daqui. A gente perder a fé. Essa advertência de Jesus, ela é forte. Vocês têm que insistir na oração, vocês têm que buscar a Deus. Deus quer escutar vocês, Deus ama vocês, Deus diz. O problema é que nos últimos tempos muitas pessoas perderiam a fé. E se tem uma coisa que a gente precisa cuidar para não acontecer, é a gente perder a nossa fé. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa preservar a nossa fé. Nós precisamos criar uma comunidade, um ambiente, conversas, uma comunhão, onde a nossa fé ela é fortalecida. Porque a gente vai passar por luta, por problema, porque a quantidade de informação maligna que a gente recebe na nossa cabeça diariamente é enorme. E tudo isso vai abatendo. E Jesus falou assim, mas será que quando eu voltar aqui vai ter fé na terra? E eu quero em nome de Jesus que a fé ela seja reacendida no nosso coração. Às vezes a gente passa por luta, por problema, por tribulação, por angústia, e o fato dessas lutas durarem muito tempo, o nosso coração é machucado. Aí a gente fala assim, poxa, mas Deus falou que Ele ia responder rápido, já está demorando 20 anos. Eu não sei por que isso acontece, uma coisa eu sei, Deus falou que era para a gente insistir, que Ele estava ouvindo, Ele estava cuidando e Ele ia responder. E é isso que a gente vai fazer. É isso que você precisa se determinar a fazer. Insista. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelo seu trabalho. Não desista de orar pelo seu coração. Não desista de orar pelo seu vício, pelo seu problema, pela situação que você está passando. Não desista de orar. Porque Jesus falou, insistam, porque o Pai vai responder. Se hoje existe alguma situação que está drenando a sua fé, sabe aquele espinho que está no coração e que vai drenando? Eu acho que como todos nós, eu também já tive situações em que eu orei por anos e a primeira sensação é que nada aconteceu. Mas quando eu olho hoje, eu vejo que tudo aconteceu. Só não aconteceu do jeito que eu tinha imaginado. E eu acho que esse é o maior problema. Porque a gente imagina ou idealiza como Deus irá responder aquela oração. E às vezes Deus responde e a gente não percebe. Porque a gente imaginou errado e a gente fica esperando. E esse foi um erro do pessoal da época de Jesus, porque eles tinham uma idealização de quem seria o Messias, e Jesus estava do lado dele, a resposta de Deus do lado deles, e eles não viam. Porque eles tinham uma ideia que o Messias, ele seria de um jeito, ele viria de um jeito, ele falaria de um jeito, e aí Jesus passou na frente deles, eles não reconheceram. Toma cuidado, irmão. Porque às vezes Deus está respondendo a sua oração faz tempo, só que você não está vendo. Deus está respondendo a sua oração, Deus está cuidando de você, e você, porque pensa numa outra coisa, não consegue perceber. Então perceba. E se hoje tem uma situação que está machucando o seu coração, eu quero falar, insista na oração. Persista na oração. Aumenta o seu tempo de oração. Ora de manhã, ora de tarde, ora à noite, coloca diante de Deus. Sabe, tá no carro, tá sozinho, você tem que dirigir para o seu trabalho, 10, 20 minutos você dirige. Liga um louvor, vai falando com Deus. Sabe, se você acorda mais cedo na sua casa e tem silêncio, aproveita esse momento para você orar. Fala com Deus, coloca diante de Deus a sua família, o seu filho problemático, o seu marido, a sua esposa, a sua igreja, a situação que está te afligindo no seu trabalho.
Essa situação que passamos no Brasil, o Brasil precisa de oração e Deus precisa fazer alguma coisa com esses juízes, com esses políticos. Sabe, ora. Coloca diante de Deus a sua angústia, a sua aflição, o seu adversário. Ora, 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 ora. Fala com Deus, fala com Deus. Na pior das hipóteses, você vai ter paz no seu coração. Você vai ter paz. Muitas vezes a gente erra porque a gente pensa muito na forma. Pensa muito na forma. Então, por exemplo, para quem quer saúde, né? Poxa, o cara precisa de saúde. Aí o médico manda fazer exercício físico. Aí o cara fala assim, mas eu não gosto de musculação. E aí o cara não faz porque ele não gosta de musculação. Só que, por exemplo, o cara pode fazer musculação, ele pode fazer crossfit, ele pode fazer treino funcional, ele pode fazer pilates, ele pode fazer jiu-jitsu, ele pode fazer muay thai, pode fazer até aerobox, que eu não acho muito masculino, mas serve como exercício físico. Pode fazer beach tênis, né? Sem preconceito, é saúde, saúde é saúde. Desde que ele faça. Qual que é o problema? Às vezes a gente acha que tem uma forma de orar. E aí a gente quer orar pela forma. Então a forma de alguns é levantar a mão e gritar e falar e mostrar. E aí você fala assim, cara, mas eu não sou assim. Mas parece que para eu ser avivado, aí os irmãos avivados falam, não, porque crente que tem o fogo faz barulho. Aí a gente acha que tem que fazer barulho. Aí tem o cara que ele é quietinho. E ele acha que ele não tem fé porque ele não faz barulho. E às vezes tem o cara que é quietinho e olha pro irmão do barulho e fala, isso aí não tem fé não, isso aí é circo, isso aí é teatro. Porque esse não é o jeito certo de orar. Tem que orar com reverência, tem que orar com temor. E a gente se amarra por causa da forma. Meu irmão, ora, se você quer gritar e rodopiar, grita e rodopeia. Fica à vontade. Se você quer sentar no seu quarto e orar sem abrir a boca, ora sem abrir a boca. Se você quer orar de joelho e chorar diante de Deus, ajoelha e chora diante de Deus. Se você quer orar para Deus falando como você está falando com um amigo, fale como você fala com um amigo. A forma não importa. Vocês estão entendendo isso ou não? A forma não importa. Muitos dos homens que eu acredito que eu conheci que mais eram de Deus, eles oravam, parecia que eles estavam resmungando. Senhor, eu peço que e também nessa é inegável que aquele cara era de Deus. E também já conheci caras esquisitíssimos que eram de Deus, que rodopiavam, que falavam, que faziam uns atos proféticos esquisitíssimos, mas é inegável que eram homens de Deus. Ou seja, a forma não importa. Se você é quietinho, ora quietinho. Se você é mais emotivo, ora chorando. Se você é mais racional, faz conta para falar com Deus, não tem problema. Se você é uma pessoa mais emotiva e quer se derramar e deitar no chão, a forma não importa. Jesus nunca disse que tinha uma forma. Tá bom? E eu quero libertar você disso, porque às vezes você pensa que você não tem o Espírito Santo ou que você não é de Deus, porque você não tem o perfil de ser barulhento. E você não precisa ser. Você não precisa ser. Eu quero que a gente tenha liberdade. Liberdade. Eu vejo isso na minha casa. Como os meus filhos são diferentes. Eu não posso exigir que a Maju se comporte como o Gabriel com a Maju. Eles são muito diferentes. A Maju é uma fada. O Gabriel, ele um dia vai ter que aceitar Jesus na vida dele. Entendeu? Então, assim, de acordo com as características de cada um, Deus, Ele vai nos ouvir, sem exigir que você mude. Eu quero te libertar disso. Eu senti um desejo enorme no coração de falar isso, porque eu acho que tem pessoas que são aprisionadas por causa da forma. E esquece a forma. Se você quer fazer musculação, faz. Quer fazer pilates, faz.
quer fazer jiu-jitsu, faz, quer fazer crossfit, faz. O importante é que você tenha saúde. Na oração é a mesma coisa. O importante é que você ore. Eu, particularmente, sento no meu lugar de tomar café, faço meu café, sento no meu sofá, no meu cantinho da oração, só fecho o olho. Aí a Maju bate em mim e fala: papai, você está dormindo? Eu falo: não, estou orando. Mas sem abrir a boca? Eu falei: agora vai para lá. Aí ela vai para lá. É o jeito que eu me expresso diante de Deus, entendeu? E você tem o seu jeito também. Fale com Deus. Nós queremos colocar, Senhor, a nossa situação diante de Ti, cada um aqui de uma maneira específica, né? O que está doendo e para um é o casamento, o que dói para o outro é o filho, o que dói para o outro é a mãe, o que dói para o outro é a saúde, o que dói para o outro é o trabalho. Senhor, eu quero pedir que venha um avivamento no nosso coração a respeito de oração, que a gente ore, e a gente ore mais, e a gente ore crendo, e a gente insista, e a gente persista, e a gente perceba o Senhor respondendo, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente espera um fogo arrebatador, outras vezes a gente espera um terremoto, outras vezes a gente espera um milagre, e o Senhor pode se manifestar de todas essas maneiras, mas o Senhor também às vezes se manifesta num sopro suave. O Senhor às vezes também se manifesta através de um irmão, através de uma pessoa. Ajuda a gente a perceber para que essa sensação de desamparo caia do nosso coração no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquece o nosso coração para que a gente ore, para que a gente fale com Deus, para que a gente coloque as nossas coisas diante de Deus, para que a gente tenha liberdade para insistir, para falar, para pedir, sabendo que Deus quer nos abençoar e que a gente tenha coragem suficiente para vencer no mundo espiritual, para vencer as barreiras espirituais, para destruir as barreiras espirituais, para a gente dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam enquanto o nosso coração é guardado na oração e na comunhão com Deus. É o que eu quero te pedir, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, um ótimo domingo. Jesus esteja com você, abra as portas sobre a sua vida e te dê graça em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau.